Apocalipse, capítulo 20, versículo 7 ao 15, versão NVI, ok? Diz assim: quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todos sempre. Versículo 11. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os seus mortos, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. Cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Então aqui é o final do capítulo 20 aqui. Como eu já falei anteriormente, a gente dividiu aqui, né? Eu peguei a divisão do Apocalipse em 4 partes. Eu já preguei a prisão de Satanás, né? O reinado dos salvos com Cristo. E hoje eu vou falar sobre a derrota final de Satanás e também sobre o juízo final, né? O que dá para a gente terminar hoje aí. Se eu não abrir muito parênteses, né, igual eu abro aí, a gente consegue. Então, vou tentar não abrir os parênteses, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre a derrota final de Satanás, que é do versículo 7 a 10, e o juízo final, que é de 11 a 15, tá? Lembrando, como sempre falei desde o início, eu estou pregando aqui na visão amilenista. Existem outras visões que vão pregar e vão falar o que eu estou falando aqui de maneiras diferentes. Você é livre para poder estudar todas as outras visões, vertentes, tá? Como eu sempre falo, você não é obrigado a acreditar naquilo que eu estou falando. Se você ler a Bíblia e de repente encontrar algo diferente, eu estou falando na Bíblia, não estou falando naquilo que você acha, naquilo que eu acho, naquilo que eu acho que seria melhor se fosse assim. Eu acho que seria melhor se Deus fizesse assim no final. Então por isso eu acredito. Não é porque eu acho que seria melhor, é porque existem textos que convergem para isso, né? Situações que convergem para isso. Ok? Tá? Versículo 7, então a gente volta para o versículo 7, vai falar sobre o milênio, né? O capítulo 20 está falando sobre o milênio ali. Não é isso? A gente, na visão, ou melhor, na visão milenista que a gente está vendo o milênio, é hoje, é agora, já estamos vivendo o milênio. O milênio se inaugura na vinda de Jesus Cristo, na primeira vinda, e se encerra na sua segunda vinda, né? Tudo fim ali, tá? Então o versículo 7 vai dizer: quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Já vimos que ele foi preso, e agora vimos que quando ele será solto da prisão, no versículo 7, tá? A interpretação milenista, né, como eu falei, Satanás ainda está preso. Se ainda estamos vivendo no milênio, Satanás ainda está preso. Ele será preso, como diz no versículo 7, quando terminarem os 1000 anos, estou chamando de milênio, Satanás será solto. Então ele ainda está o quê? Preso. Ele ainda está preso, tá? E a prisão, como eu já falei anteriormente, é que ele está limitado, né, para enganar aqueles pelos quais Deus quer salvar. Tanto ele está limitado que Deus chamou a mim, chamou a você. Deus fez com que a palavra dele chegasse até mim e até você, sem que a gente precisasse ir a Jerusalém para receber, né, para conhecer a Deus. Você recebeu a palavra, você foi encontrado pela grande comissão. A grande comissão começou lá em Jesus Cristo. Ela se estende até hoje e até a vinda de Jesus. E você faz parte dessa grande comissão também, tá? Jesus enviou para que pregue, você faz parte dela. Então continue pregando o Evangelho, continue levando essa boa nova de salvação a toda criatura.
essa boa nova que você recebeu, essa boa nova que quando você olha para trás, quando você olha para a sua vida e você olha, caramba, foi uma boa nova mesmo. Porque se não fosse isso, eu não estaria aqui hoje. Não sei se eu estaria aqui, não sei nem se estaria junto com meus filhos, se teria filhos, não sei se teria uma família hoje, não sei o que teria hoje, não sei aonde estaria hoje, não sei se estaria vivo hoje. Então você olha, que boa nova maravilhosa que eu recebi. Que boa nova maravilhosa. Que continua me transformando, que continua te transformando. E você sabe que continua te transformando. Nós sabemos disso. Olhamos para pouco tempo e já vemos que já mudamos daquilo que éramos ontem. E sabemos, e temos a esperança, e temos certeza, pelo poder de Deus, revelado através do Evangelho, revelado através de Jesus Cristo, que amanhã também, não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que o Evangelho faz em nós, seremos melhor do que hoje, sim. Seremos transformados, santificados, até o dia da nossa morte ou até a vinda de Jesus Cristo. Então, que palavra maravilhosa, que Evangelho maravilhoso. Não tem como nosso coração não arder, não queimar, não encher de alegria olhando para isso. Mas aí a gente vê, depois de 1000 anos, Satanás é solto. Vamos ver o que diz no versículo 8. O que acontece depois que ele é solto? O que ele faz depois de ser solto? Versículo 8. E sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Então você vê que Satanás aqui sai, vamos dizer assim, engana os povos da terra, reúne um exército com ele para poder tentar lutar contra os santos, ou seja, contra a igreja de Deus e contra Deus. Tá? Então depois de solto ele sairá para fazer o que ele está limitado para fazer. Antes ele estava limitado, ou melhor, ele antes estava limitado para fazer, antes estava limitado de enganar as nações. Agora ele é solto por um pouco período de tempo, a gente já leu isso, para fazer o que lhe é permitido fazer. Né? E o que lhe é permitido fazer, a gente lê no início do versículo 8, sairá para enganar as nações dos 4 cantos da terra. Então, Satanás consegue enganar muita gente. Vai dizer no final do versículo que é como a areia do mar. Não é isso? Como a areia do mar. E aqui chamados de Gog e Magog. Povos, líder de povos, muitos povos. Tá? Não temos uma referência exata do que dizer para Gog e Magog. Mas vai ter gente que vai dizer, não, isso aqui é um tipo de... Gog é um tipo de inimigo do povo de Deus. Magog é outro tipo. Mas na verdade, é todo, quando vai dizer que a gente lê, como a areia do mar, é muita gente. Os 4 cantos da terra, é muita gente. Contra o povo de Deus e contra Deus. Tá? Gog e Magog. Tá? Então vamos lá. É interessante observar uma coisa, olhando para isso aqui também. É interessante observar que o diabo parece, né, ele é feito para isso, para enganar. Né? Ele engana-se a si mesmo e engana quem o segue. Né? E engana muita gente, né? Como a areia do mar. Outra coisa para poder observar aqui, parece que ele é tão bom em enganar, isso é uma observação minha, que ele engana a si mesmo para uma batalha que não haverá luta, e sim um único golpe de Deus contra ele e todo o seu exército. Não haverá luta. É uma batalha que só haverá um golpe de Deus. Cairá fogo do céu, vai consumir todo mundo. É só um golpe de Deus. É só um golpe de Deus. E engana-se quem segue a ele, porque ele está enganando essas pessoas que vão poder lutar contra Deus. Você vê que a gente já estudou aqui que as pessoas, quando descobrem, entre aspas, que estão do lado errado, elas ficam revoltadas com Deus, revoltadas entre os líderes, porque escolheram o lado errado, escolheram o lado que sempre vai perder. Se você escolher o lado de Deus, o lado de Jesus, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não é uma batalha que vai ter uma guerra, que vai ter uma luta. Vai ser um golpe só de Deus do céu e acabou-se os inimigos dele, de toda a igreja. E ele está fadado, o inimigo está fadado a perder. E Jesus é o vencedor. E nele nós somos mais do que vencedores. Gente, eu sei que a gente foge, né, daquelas pregações triunfalistas, porque geralmente são atreladas a coisas aqui dessa terra. Mas esse triunfo aqui é do céu, é da eternidade. Isso aqui, se você tem certeza, isso no seu coração, você canta isso, você fala isso, você lê esse texto, você celebra isso, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus.
Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. E você sabe que o seu triunfo que você canta não está no seu braço forte, como as pregações triunfalistas pregam, mas está no poder de Deus, no poder de Jesus Cristo. E esse, eu tenho certeza que é o único, o maior, poderoso que a gente pode cantar, que a nossa vitória está em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Por isso, cantamos sim, como cantamos aqui hoje. Como cantamos aqui hoje. Vários louvores falando desse triunfo que é servir a Jesus Cristo. Cantando, falando, era para ser eu que ia morrer, mas em Jesus Cristo eu fui salvo. Era eu que era para estar na cruz, mas eu fui salvo. Quando a gente olha para esse texto aqui, a gente vai ver depois, a gente vai ler aqui também, vai falar sobre aqueles que vão ressuscitar, os ímpios vão ressuscitar, vai ser para a condenação eterna. Vai ser para a condenação eterna. Mas aqueles que ressuscitarem e o nome estiver escrito no livro da vida, vai estar com Cristo. Mas a igreja vai estar com Cristo. Mas a igreja vai ser levada com Cristo. Mas a igreja vai ser arrebatada para Cristo. Aqueles que estiverem mortos ressuscitarão. Aqueles que estiverem vivos serão arrebatados, transformados. Corpos transformados. Versículo 9. As nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada. Mais um fogo desceu do céu e as devorou. Olha aí, que eu já falei anteriormente. No versículo 9 aqui a gente vê, a batalha vai ter um golpe só. Fogo desceu do céu e devorou todos aqueles que queriam lutar contra Deus, contra o povo de Deus. É interessante que você vai ver aqui, e não é a visão milenista que prega assim, no versículo 9, vai dizer, e olha o que diz no versículo 9: as nações marcharam por toda a superfície da terra, cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e devorou. Mas o que eu quero trazer, a questão aqui é, marcharam por toda a superfície da terra. Difícil alguém marchar por toda a superfície da terra, né? Então a gente vê que isso aqui é um simbolismo, né? Uma alegoria, né? Para poder dizer que estão indo contra Deus e contra o povo de Deus. Né? Porque aí vai chegar naquela situação da Batalha do Armagedon, que também é Gog e Magog, que está tudo reunido ali, Batalha do Armagedon, tudo na mesma situação, que vai chegar lá em Jerusalém, tem um lugar lá chamado Armagedon, tem as plantações. Né? Só que nesse lugar não cabe todos os povos da terra. Não é um lugar imenso onde todos os povos da terra vão marchar até lá, e vai estar todo mundo reunido lá, e olha, presta atenção, vai estar todos os povos que estão contra Deus e contra o povo de Deus, nesse lugarzinho, dentro de Jerusalém lá, dentro de Israel lá, nesse lugarzinho lá, todos os povos da terra, e Deus vai vir com fogo, vai acabar com todos os povos da terra, nesse lugarzinho, é isso mesmo? Você percebe que é uma coisa alegórica, simbólica, não tem como. Não faz sentido as pessoas que falam isso, para mim não faz sentido, com respeito a quem pensa assim. Mas não faz nenhum sentido. Não tem como todos os povos da terra estar naquele lugar ali que é chamado de Armagedon. Depois você pesquisa, você vai ver que tem isso lá, tá? Não faz nenhum sentido, ok? Então, porque Deus, quando destruir, Ele vai destruir, a igreja dele sempre vai ser protegida. Se Ele tiver que destruir, né, vamos dizer assim, a gente está aqui, todos os povos aqui, agora nesse momento, se tiver que cair fogo do céu sobre aqueles que não são filhos de Deus, aqueles que são filhos de Deus não vão ser atingidos, porque Deus vai proteger. Se assim tiver que acontecer, Deus protege. Deus protege, sim. Por isso que o povo de Deus, nós acreditamos sim, que vai estar na grande tribulação. Estará na grande tribulação. Mas como Deus sempre guardou o seu povo, vai continuar guardando o seu povo na grande tribulação. Não importa o que aconteça, Deus sempre guardou o seu povo e sempre guardará o seu povo. Sempre guardou e sempre guardará. Não existe dúvida sobre essa batalha. Essa batalha não é uma batalha típica, né? Que tem um povo de um lado, outro povo do outro, e não se sabe quem vai vencer. Essa é uma batalha que já é vencida pelo nosso Deus, por todo aquele que o segue. Não é uma batalha do nosso cotidiano. Não existe dúvida. Não existe dúvida de que Deus irá vencer, de que seus filhos vão vencer com Ele. Não existe dúvida. Então essa batalha não é uma batalha típica do nosso cotidiano. Não é. Versículo 10. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta.
eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Então a gente vai ver João, o apóstolo João, retratando aqui Satanás como perdedor. Isso é fato. Alguém que buscou destruir o menino. A gente leu no Apocalipse. Quem foi que tentou destruir o menino? E a mãe dele. Que menino foi esse? Jesus. A perseguição lá para poder matar as crianças. Não é isso? Então o diabo é aquele perdedor. Buscou destruir Jesus, o menino, mas fracassou. Satanás moveu guerra no céu, mas perdeu. Foi preso e conservado no lugar da prisão dele, podemos chamar de o abismo. Foi expulso para seu destino final, quando ele é solto após 1000 anos. E depois, a gente vê o final dele, que vai ser lançado onde? Do lago de fogo. Não é uma batalha que a gente não sabe o que vai acontecer, a gente já sabe o que vai acontecer. A gente já sabe o que vai acontecer. Já está traçado o que vai acontecer. Pode ser que a gente não saiba a ordem exatamente, todos os detalhes, mas a gente já sabe o que vai acontecer. Que a igreja de Cristo é vitoriosa. O diabo, o falso profeta, o anticristo, a morte, tudo mais. E quem seguir todas essas ideologias, a grande Babilônia, a grande meretriz, todos esses são derrotados. Porque ficaram do lado errado, do lado das trevas. Rejeitaram a luz. A luz veio ao mundo, mas eles preferiram as trevas do que a luz. Preferiram estar mortos do que vivos em Deus. Preferiram estar dominados, presos, escravos do reino das trevas, do que filhos da luz, do que filhos do amor, do que filhos da vida eterna. Preferiram, serem o quê? Filhos da ira, não filhos da vida eterna. Versículo 11. Depois veio um grande trono, branco, e aquele que nele está assentado, terra e o céu fugiram da sua presença. Não se encontrou lugar para ele. Há vários pontos aqui para a gente falar sobre esse texto, Há vários pontos para falar sobre a questão do trono aqui também. Vou falar alguns deles, o que eu achar mais importante. O primeiro ponto a ser destacado é que Cristo está assentado no trono como juiz. O trono branco fala de que? De santidade. Fala de justiça. O trono fala sobre autoridade, poder, domínio. E ser branco fala sobre santidade. Fala sobre justiça. Fala sobre julgamento. Diante dele, a gente vai ver aqui que acontece. O universo se encolhe. A terra e o céu fugiram da sua presença. Não se encontrou lugar para eles. É uma linguagem alegórica também, mas é para mostrar o grande poder que Jesus tem, porque Jesus é Deus. Para mostrar que tudo diante dele cai, perece, acaba, é poeira, é pó. Tudo diante dele é poeira. Provavelmente por isso que João traz essa linguagem aqui, a terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Olha que linguagem, Que linguagem diferente, mas ao mesmo tempo ele está dizendo, caramba, os céus e a terra fugiram. Tudo fugiu da presença de Deus. Porque tudo olha para o trono e vê, Jesus está sentado no trono. Jesus veio para poder findar com tudo que existe, para poder estabelecer uma nova era eterna. Então, tudo se dobra diante dele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Aqueles que rejeitaram Jesus como advogado vão ter que comparecer diante dele como juiz. Aqueles que rejeitaram Jesus como Salvador vão ter que comparecer diante dele como juiz dele, como aquele que vai condenar, que vai proferir as palavras de condenação. Apartai-vos de mim, maldito, que eu nunca vos conheci. Aquele mesmo que salva, que é o Deus poderoso, é o Deus bondoso, ele é tão justo que ele não tem como salvar aquele que não quis o perdão. Não tem como salvar, porque ele é justo. Ele é justo. Ele não salva quem ele mesmo não santificou. Ele não salva quem o sangue dele não purificou. E ele sabe quem são esses que o sangue dele foi derramado sobre ele. Jesus sabe.
É por isso que Jesus fala: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheci. Ele sabe de todos, nós não sabemos, mas Ele sabe de tudo, de todos. Versículo 12: vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Os livros foram abertos, o livro da vida foi aberto. Outro livro foi aberto, perdão, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Segundo ponto, os mortos ressuscitam para o julgamento. Aqui não se trata de apenas mortos ímpios, mas de todos os mortos, ou seja, todos os corpos que dormiam, morte, corpos dormindo, agora ressuscitam, tanto ímpios quanto salvos, de todos os tempos, de todas as eras, grandes e pequenos, não importa quem são, todos eles, todos, não importa quem sejam, todos eles, apóstolo Paulo, Pedro, Hitler, como o mundo falou, entre outros, César, Tibério César, os mortos do Titanic, porque a gente vai ver no versículo 13, olha o que diz no versículo 13: e o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a gente vê aqui que ressuscitam mortos, tanto os salvos quanto os, não importa onde estejam, não importa onde estejam. Você vê que o corpo vai ser devolvido e a alma também vai ser devolvida. Porque quando fala do Hades aqui, a gente está falando sobre o estado intermediário da morte, aqueles que estão esperando para ir para o lago de fogo e enxofre, estão no Hades, aqueles que não tiveram Cristo como seu Salvador, né? E também a gente vai ver aqueles, né, que estão no cerebral. A menina dela achou. Então aqueles que estão no seio de Abraão, né, vai ser devolvido a alma deles também, que estão no seio de Abraão, e os corpos dele também vai voltar. É a hora que junta novamente o corpo, né, físico com a alma nesse momento, tá? Então os livros aqui, a gente vê livros das obras que foram abertos para o julgamento daqueles que não aceitaram a Jesus. Eles foram julgados por todas as suas obras. E eu te pergunto, aqueles que estão sendo julgados por todas as suas obras, qual o fim deles? Morte eterna, destruição eterna, segunda morte, vão ser jogados dentro do lago de fogo e enxofre. Aqueles que seus nomes estão no livro da vida serão julgados, mas não é pelas suas obras, julgados entre aspas, tá? Para você entender. Julgados, mas não julgados pelas suas obras, pela obra de Jesus Cristo. E eu te pergunto, qual é a sentença para aqueles que Jesus é julgado no lugar deles? Jesus já foi julgado no nosso lugar e foi condenado no nosso lugar, não foi isso? E qual é a sentença para aqueles que Jesus foi julgado no lugar deles? Salvação, vida eterna. Glória a Deus. Glória a Deus por isso, aleluia. E a gente, né, já até adiantei no versículo 13, mas no versículo 13 a gente vê o mar entregou os mortos que ele havia, né? Presta atenção numa coisa, esse é o momento aonde a questão do acontecer, como é que eu posso explicar melhor? O julgamento eterno, o tormento eterno, tanto do corpo quanto da alma. Aqueles que morreram com Cristo, o corpo volta, vamos dizer, do sono, mas a alma está acordada, vamos dizer assim, no céu, no paraíso, ou no seio de Abraão, e se junta com o corpo. E aqueles que morreram sem Cristo, qual as almas estão no Hades, agora o corpo deles volta e se junta com o corpo. Para quê? Aqueles que estão com Cristo vão desfrutar das benesses de Cristo, dos benefícios de Cristo, em um corpo físico, mas agora transformado, eterno. E aqueles pelos quais morreram sem Cristo, agora com um corpo físico também transformados, para não melhor, para não deixar de existir, para que sofram eternamente. Aqueles que estão com Cristo vão viver eternamente. Aqueles que estão sem Cristo vão fazer o quê? Sofrer eternamente.
Então, por isso que a gente vê o texto bíblico dizer aqui que o mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. E a gente entende que para ser salvo, você precisa fazer o que mesmo? Você tem que fazer alguma obra? Se você crê que você não fez nenhuma obra, você não precisa fazer nenhuma obra e crê em Jesus Cristo mesmo, você sabe que você não foi julgado por nenhuma obra que você fez, mas por aquilo que Jesus Cristo fez. Porque é isso que diz no final do versículo 13. Olha, eu vou ler de novo mais uma vez o final, a parte B do versículo 13. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Você sabe que não foi a sua obra, a obra que você fez, que te levou para o céu. Você sabe que foi a obra que Jesus fez. Então você sabe para onde você vai. Eu não fiz nada para poder conquistar a salvação. Você fez alguma coisa para conquistar a salvação? Você não fez nada. Se você achar que fez, você vai ser julgado por aquilo que fez. E a gente vê qual é o final daqueles que acham que fizeram obras. Vão ser julgados para a morte eterna. A glória é para Jesus Cristo, né? Alex estava ministrando aqui, eu estava lá em casa ouvindo. A vida toda aponta para Jesus. Nós aprendemos que tudo aponta que Jesus morreu na cruz. E Ele nos salvou, e glória para Ele, somente para Ele. Somente para Ele. Estamos aqui pregando, cantando isso, celebrando isso, repetindo várias e várias vezes, para que isso fique gravado em nós mesmo, de tal maneira que o nosso ser, que o nosso corpo não queira nenhuma glória para nós, não queira glorificar nenhum homem, mas glorificar quem merece glória, que é Jesus Cristo, que é Deus. Glórias ao nome dEle. Aleluia. Mais uma vez, agora no versículo 14. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é o quê? A segunda morte. A segunda morte. Então, aqueles que entregaram sua vida para Jesus Cristo, de maneira nenhuma passarão por essa segunda morte. Aqueles que participaram da primeira ressurreição, em outras palavras também, de maneira nenhuma passarão por a segunda morte. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Quando a morte e o inferno são lançados no lago de fogo e enxofre, finda também a autoridade que exerciam nesse tempo presente. O lago de fogo é o lugar onde os ímpios viverão, entre aspas, para sempre, separados de Deus. Sofrerão eternamente os tormentos do inferno. A morte é o último inimigo a ser vencido. O inferno é o lugar onde os ímpios são atormentados. Assim como já dissemos, depois da segunda vinda e do juízo, não haverá mais separação entre o corpo e a alma, nem no céu, nem no inferno. Essa situação que eu falei, onde o corpo é entregado para poder se unir ali a alma. Os ímpios que ressuscitarem sofrerão eternamente com corpo e alma no lago de fogo e enxofre. E também aqueles que ressuscitarem com Cristo viverão para sempre de corpo e alma na eternidade com Cristo. Versículo 15. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Os que não tiverem o nome no livro da vida, estes sofrerão penalidade na eterna destruição. Banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. O teólogo René Paz diz que são várias imagens que a Bíblia usa para descrever esse lugar de tormento. Fogo, você sabe o que acontece quando o fogo pega na tua pele. Verme que morde, deixa na pele de alguém, a carne de alguém sendo comida, sem cessar. Vergonha eterna, choro eterno, ranger de dentes eterno, trevas e perdição, exclusão da glória de Deus eterna. Enquanto os salvos têm seus nomes no livro da vida, que eles têm o nome escrito no livro da vida, deleitar-se-ão em Deus e reinarão com Cristo pelos séculos dos séculos. Os ímpios serão banidos da presença de Deus eternamente. Os salvos morarão na presença de Deus eternamente. E eu te pergunto hoje, eu pergunto para mim, estamos preparados para o dia do juízo? De que lado estamos? Ou de que lado estaremos naquele dia? Estamos seguros debaixo do sangue do Cordeiro? Ou ainda estamos sob o peso da condenação dos pecados? Hoje
é tempo. Hoje há tempo oportuno. Hoje é dia de salvação. Também, se você ainda não tomou essa decisão de servir a Cristo, de largar as trevas, hoje é dia de você fazer isso. Hoje é dia. Hoje é dia de você olhar para a sua vida, olhar para o seu coração e preciso de Jesus Cristo. Eu preciso do Salvador. Eu não posso com as minhas obras chegar ao céu. Eu não sei o caminho do céu. Eu não sei o caminho da salvação. Jesus não só mostra o caminho, como Ele próprio é o caminho da salvação. Ninguém vai ao Pai. Ele diz, se não for por mim. Ele é o caminho da salvação. É o caminho da vida eterna. Poucos vão entrar por Ele. Poucos vão entrar por Ele. Infelizmente, poucos vão entrar por Ele. Mas esses poucos são para a glória de Deus. Glórias ao nome de Jesus por isso. Glórias ao nome do Senhor. Quero que você cubra sua cabeça nesse momento, que possamos estar orando nesse momento. Pai, muito obrigado, Deus, por mais uma vez. O Senhor está